voltamos a falar sobre o processo de incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro, ok? Então, depois da primeira fase, onde o presidente, só relembrando um pouco, depois da primeira fase, onde o presidente negocia e assina o tratado internacional, ou o representante do presidente, vem a segunda fase, que é a fase do referendo parlamentar. O Congresso Nacional, seguindo o artigo 49, inciso 1º da Constituição, ele vai referendar ou não o tratado internacional. E aí vem aquela pergunta que eu falei no bloco anterior. Vamos respondê-la. Se o Congresso Nacional referenda o tratado segue o seu caminho. E aí vem aquela pergunta que eu fiz no bloco anterior. Ora, se o Congresso Nacional referendar o tratado, o presidente ele é obrigado a ratificar? Vamos dar a resposta aqui. Você aí me seguindo? O presidente é obrigado a ratificar? Não. Ok? O Congresso Nacional referenda ou não? Se o Congresso Nacional referendar, o presidente não está obrigado a ratificar, que é justamente o que vem agora na terceira fase. Vamos lá, acompanha comigo a nossa terceira fase. É a fase da ratificação e adesão. No caso de ratificação, o Estado estabelece no plano internacional formalmente a sua anuência em relação ao acordo que foi negociado. Já a adesão, no caso de acordo já em vigor, os Estados realizarão a adesão. Então, a fase da ratificação ou adesão significa que o presidente, se ele ratifica, ele confirma que realmente o Brasil quer fazer parte daquele tratado internacional. E aí vem a fase da ratificação ou adesão. Ratificação para os casos em que o Brasil negociou o tratado internacional, e adesão para os casos, por exemplo, do Brasil ingressar em um tratado internacional que já está, de repente, em funcionamento, ou um tratado internacional em que o país não participou da negociação dos termos daquele acordo internacional, ok? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto, dentro de incorporação. Nós temos a quarta fase, que é a fase da promulgação e publicação. Lembrando que o presidente da República ele deverá promulgar o tratado por meio de um decreto, vamos circular, por meio de um decreto presidencial, que é uma exigência do nosso Supremo Tribunal Federal. A Constituição não fala que o presidente era obrigado a expedir esse decreto, mas a regra aqui, o Supremo Tribunal Federal exige que o presidente promulgue por meio de um decreto do Poder Executivo. Razão pela qual, quando vamos buscar um tratado internacional pela sua numeração técnica, deveremos buscar pelo número do decreto do Poder Executivo Nacional e não pelo nome do tratado internacional. Ok? Então, depois da promulgação, em ato seguido vem a publicação, né? Que é justamente tornar público que agora que o Brasil, ou seja, publicar no Diário Oficial, que o Brasil faz parte daquele tratado internacional. Vamos lá, acompanha comigo em relação à publicação. Uma vez publicado o tratado, a todos é dado conhecimento de seus termos do início de sua vigência. Então, a publicação aí é um requisito principalmente para a jurisprudência, um requisito fundamental para a validade do tratado internacional dentro do nosso ordenamento jurídico interno, ok? Vamos lá, acompanha comigo mais algumas fases do processo de incorporação. Nós temos ainda a quinta e sexta fase. A quinta fase de âmbito internacional e a sexta fase também de âmbito internacional, que seria na quinta a entrada em vigor do tratado internacional, seguindo aí a Convenção de Viena de 69, o seu artigo 24, parágrafo 1º e 2º, e a sexta fase, que é a fase do registro e publicação, por meio da Carta das Nações Unidas, seguindo o artigo 102, parágrafo 1º. Então, amigos sérios, basicamente, essas são os passos, as fases que um tratado internacional deverá percorrer para ter validade dentro do nosso país. Lembrando que a simples assinatura do presidente, quando negocia o tratado, não vincula o Estado brasileiro, não gera uma obrigação para o Estado brasileiro direta de recepcionar aquele tratado internacional. Aquele tratado internacional deverá passar pelo Congresso Nacional para ser referendado e posteriormente ratificado pelo próprio presidente. Okay? Então, essas são as fases de incorporação do tratado internacional dentro do nosso ordenamento jurídico interno. Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto. Vamos lá. O próximo ponto fala da hierarquia dos tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Outro asterisco, outro ponto importantíssimo da hierarquia.
Vamos para a regra geral. Paridade normativa. Vamos aqui, vamos destacar paridade normativa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais, regra geral, os tratados internacionais têm o mesmo nível, têm o mesmo status, paridade normativa, que as leis ordinárias federais. Regra geral, tratado internacional, lei ordinária federal, mesmo nível, ok? Regra geral, tratado internacional, lei ordinária federal, mesmo nível. Isso é a regra geral. Mas temos que ir para as exceções, né? São as exceções que aí necessitam a sua atenção. Você aí, bastante atenção nas exceções. Vamos começar a trabalhar as exceções. Ou seja, quando um tratado internacional é incorporado ao nosso ordenamento jurídico interno e não se encontra nesse mesmo nível, nessa paridade normativa, ok? Vamos lá, fica ligado com a gente nas exceções. Vamos à primeira exceção. Vamos lá. Vamos na tela, primeira exceção. Primeira exceção refere-se ao Código Tributário Nacional, no seu artigo 98, que diz lá: os tratados e as convenções internacionais, vamos aqui grifar, revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Portanto, lendo o artigo 98, interpretando o artigo 98, nota-se que os tratados internacionais em matéria tributária terão um certo tratamento, um certo status especial, ou seja, uma posição diferenciada dentro do nosso ordenamento jurídico interno do que mesmo a posição de uma lei ordinária federal. Essa é a primeira exceção, esse status diferenciado dos tratados internacionais em matéria tributária, seguindo aí a doutrina do artigo 98 do Código Tributário Nacional, ok? Vamos lá, acompanha comigo mais um ponto. Não vamos entrar, né, na discussão das doutrinas tributárias, dos tributaristas e dos internacionalistas, mas cada um defende uma posição. Os tributaristas defendem que a aplicação do artigo 98 deve ser, moderada. Vamos circular, moderada. Já os internacionalistas defendem a aplicação integral, circulamos aqui também, do presente dispositivo. Então, em relação ao artigo 98 do Código Tributário Nacional, existirão essas duas posições. Os tributaristas, alguns deles entendem que esse artigo deve ser aplicado de forma moderada, a aplicação deve ser de forma moderada, e os internacionalistas entendem que não, deve se aplicar o artigo integralmente, ok? Vamos lá, acompanha comigo agora a segunda exceção. Vamos lá, joga na tela a segunda exceção. Nós temos aí a segunda e terceira exceções, que se referem, direitos humanos. Vamos grifar aqui, direitos humanos. Então, meu amigo Sérgio, bastante atenção. Na realidade, a segunda e a terceira exceção, vou falar para você aqui, isso, você mesmo. A segunda e a terceira exceção tratam da mesma matéria, direitos humanos. Então, temos 3 exceções, 2 matérias. Aqui para outra. 3 exceções, 2 matérias. 3 exceções, 2 matérias. Quais são? Direitos humanos e matéria tributária. Mas configuram-se 3 exceções. Vamos lá, acompanha comigo a segunda exceção. Vamos lá, joga na tela aí. A segunda exceção refere-se à Emenda Constitucional 45/2004, que fala da reforma do Judiciário, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Vamos a ele. O que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Os tratados e convenções internacionais, vamos lá grifar, vamos lá, acompanhe comigo, sobre direitos humanos, vamos aqui grifar, que forem aprovados, vamos lá, cada casa do Congresso, primeiro requisito, o que significa cada casa do Congresso? Câmara dos Deputados, primeiro requisito, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em 2 turnos, tá aí o segundo requisito, por 3/5 dos votos, terceiro requisito, dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
Veja que interessante. Primeiro requisito, tirando a matéria, cada casa do Congresso. 2 turnos, segundo requisito. 2 turnos, segundo requisito. 3 quintos, terceiro requisito. Você não vai errar nunca aí, amigo, essa dica interessante. Ok? Portanto, os tratados internacionais em matérias de direitos humanos, aprovados com quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que configura justamente esse quórum diferenciado de 3/5 dos votos dos respectivos membros de ambas as casas do Congresso, de 2 turnos e 3/5 dos votos em cada turno. Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos passar por esse caminho, vamos passando aqui, vamos passando, se passar por esse caminho, ele vai ser emenda constitucional. Fica ligado. Tratado de Direito Internacional, de matéria de direitos humanos, que passa pelo caminho do artigo 5º, parágrafo 3º, emenda constitucional, ok? Vamos agora à terceira seção, acompanhe comigo. Na terceira seção, nós temos a norma de caráter supralegal. Abaixo da Constituição, porém acima de toda a legislação infraconstitucional. A norma de caráter supralegal ela veio surgir na discussão da aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 69, que tratava lá da proibição da prisão do depositário infiel, conforme existe a previsão no artigo 5º, inciso 67 da Constituição. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da aplicação do Pacto de São José da Costa Rica e da Constituição Federal de 88, decidiu neste caso, bastante atenção, que deveria prevalecer as normas do Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque essas normas dão uma maior proteção ao cidadão, ao ser humano. Portanto, nesse caso em concreto, decidiu-se por aplicar o Pacto de São José da Costa Rica, o que resultou na emissão da súmula vinculante número 25 do STF. Essa súmula vinculante número 25 do STF proíbe a prisão civil no caso do depositário infiel, admitindo-se apenas, agora nesse momento, a prisão civil por pensão alimentícia, ok? Então, bastante atenção que, a partir da súmula vinculante número 25, que cria a norma de caráter supralegal, que significa o quê? Abaixo da Constituição e acima das demais leis, em razão da aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, depois da súmula 25, a prisão civil por depositário infiel deixou aí de ser efetuada. Então, o que aconteceu? A discussão era, os tratados internacionais de direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, refere-se a direitos humanos? Sim, mas ele não tinha passado pelo conteúdo, pela votação qualificada do artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, era um tratado internacional de matéria de direitos humanos? Sim, mas não tinha sido aprovado com quórum qualificado. Então, a discussão naquele momento entendeu-se por, vamos atribuir a ele uma importância maior? Sim, porque é matéria de direitos humanos. Porém, não terá a mesma importância das emendas constitucionais, porque não passou pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, criou essa figura de norma de caráter supralegal, abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais. Vamos lá, acompanha comigo, nós temos aí um desenho interessante. Aqui está a Constituição, no ápice da pirâmide, ok? A Constituição Federal. E aí nós temos a norma de caráter supralegal, ó. Ela se encontra, nesse espaço. Abaixo da Constituição e acima das leis e das normas infraconstitucionais, ok? Então, norma de caráter supralegal, ela encontra nesse meio, abaixo da Constituição, acima das leis supralegais. Lembrando que a norma de caráter supralegal refere-se a direitos humanos, hein? Fica ligado, refere-se a direitos humanos. Portanto, lembrando novamente, recuperando aí a memória, as 3 exceções se transformam em 2. Matéria tributária, matéria de direitos humanos. Matéria tributária é o artigo 98 do Código Tributário Nacional. Matéria de direitos humanos, ou o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou
a norma de caráter supralegal, também com base no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Ok? Então, ou norma, ou emenda constitucional, se for aprovado com o artigo 5º, parágrafo 3º. Se o Tratado de Direitos Humanos não for aprovado com quórum qualificado, ele é norma supralegal. Se o Tratado de Direitos Humanos for aprovado com quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, ele é emenda constitucional. Portanto, o Tratado de Direitos Humanos poderá ocupar duas posições. Quais são? Ou emenda constitucional, se for o artigo 5º, parágrafo 3º, seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, ou norma de caráter supralegal, seguindo aí o artigo 5º, parágrafo 2º, ok? Da Constituição Federal. Então, fica ligado. Vamos lá? Acompanhe mais um ponto comigo. Extinção dos tratados internacionais, ou seja, o fim dos tratados internacionais. Temos a Convenção de Viena de 69, no artigo 54, que fala e se refere sobre o tema. Entre as formas de extinção, nós temos execução integral, quando aquele tratado se executa integralmente, uma prestação, por exemplo, entre dois estados. Término do prazo de vigência, um tratado que tem um prazo de vigência determinado. Consentimento mútuo, quando as partes resolvem mutuamente em conjunto terminar o tratado internacional. A denúncia que iremos ver em instantes. Inviabilidade de execução, etc, etc. Então, da mesma forma que os estados se juntam para celebrar um tratado internacional, eles também poderão aí, esse tratado também poderá ter sua data limite. Esse tratado também poderá chegar ao seu fim, que é justamente a extinção dos tratados. Então, existe sim. Os tratados podem ter um fim? Sim, podem ter um fim por vários motivos. Nós vimos aí alguns deles. Pelo prazo que o tratado tem um prazo, pelas próprias partes que resolvem já deixar aquele tratado, ou resolvem, entre elas, dizer que aquele tratado já não serve mais, já não funciona mais, então, de comum acordo, resolvem extinguir aquele tratado. Ou também por meio da denúncia. Atenção nesse termo denúncia. Vamos lá, acompanha comigo aí, por meio da denúncia. A denúncia, basicamente, significa que é a retirada unilateral do Estado a vontade de não mais fazer parte do tratado. Ou seja, o que é a denúncia? É quando o Estado comunica àquela autoridade do tratado internacional, que está administrando o tratado internacional, é quando o Estado comunica aos outros Estados, se não houvesse autoridade mais central, a sua vontade de se retirar do tratado internacional. A sua vontade de sair daquele compromisso assumido anteriormente. Então, a denúncia é nada mais, nada menos do que um ato unilateral, ou seja, o Estado unilateralmente, por vontade própria, pede para sair daquele tratado, pede para não mais se obrigar àqueles termos do tratado anteriormente assinado, ok? Então, essa é a denúncia, certo? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto. Saímos do tratado internacional e entramos no costume, né? Mas outra fonte do direito internacional público. Com certeza, sem sombra de dúvida, é a fonte mais antiga do direito internacional. Trata-se de uma prática geral, aceita como sendo direito. Então, o costume, basicamente, o que seria? Seria essa prática geral. Os estados que praticam aquele ato, aquela ação, ou, de repente, aquele comportamento ativo, ou aquele comportamento passivo, e essa prática geral, ela é tida como direito, ela é tida como norma, mesmo sem estar positivada. Então, aquela prática geral, tida como norma, mesmo não estando positivada. Prática geral, ou seja, se pratica aquele ato, mesmo não estando positivado. Se pratica aquele ato com o pensamento, com a consciência de obrigatoriedade. Vamos lá, acompanha comigo algumas características do costume. Vamos lá. Por exemplo, a vedação ao uso da força no plano internacional. Os estados, em regra, não recorrem ao uso da força armada contra outros. Mesmo que não houvesse nenhum tratado internacional, a vedação do uso da força seria já um costume anterior. Aquele que invoca o costume, terá que prová-lo. Então, quem invoca, prova. Ok? Quem invoca, prova. E aí nós temos basicamente dois elementos. O elemento objetivo e o elemento subjetivo. Elemento objetivo e elemento subjetivo. Vamos lá? Acompanha comigo os elementos do costume. Vamos lá. Acompanha comigo. Elemento objetivo é a repetição daquela ação. Vamos aqui grifar repetição. Então, para algo ser caracterizado como costume, o que é que temos que observar? A repetição daquela ação. Aquela ação se repete, seja uma ação
positiva ou um comportamento negativo de não fazer, aquela ação se repete, então é o elemento objetivo, a repetição. Em seguida temos o elemento subjetivo. Vamos lá, acompanha comigo o elemento subjetivo. O elemento subjetivo nós temos o quê? A consciência prévia de todos os sujeitos da obrigatoriedade, mesmo que não exista nada escrito, que os estados de direito internacional adotem aquele comportamento. Então nós temos a consciência prévia. Elemento objetivo, repetição do ato. Elemento subjetivo, a consciência de que o Estado ele é consciente de que ele é obrigado a praticar aquele ato, ou deixar de praticar aquele ato, em razão de que aquilo não está escrito, não está positivado, ele pode ter não assinado um documento, se obrigando a praticar ou não praticar determinado ato, mas ele tem a consciência de que não deve praticar em razão dessa obrigatoriedade. Então são dois elementos simples no costume. Objetivo, subjetivo. Objetivo, repetição do ato. Subjetivo é a própria consciência do sujeito, do sujeito da prática obrigatória daquele ato. Ok? Vamos lá, acompanha comigo outras características do costume internacional. Não há um número mínimo e máximo de participantes, isso é interessante destacar. Ok? Então, para caracterizar um costume, temos que ter quantos estados, quantos sujeitos? Não existe nenhuma regra básica, nenhuma regra formal em relação a quantos sujeitos ou quantos estados deverão existir para se caracterizar um costume internacional. Então não existe essa regra básica, não existe essa regra formal sobre essa quantidade de sujeitos que praticam aquele costume. Nem tampouco existe regra em relação ao tempo da prática. Ora, professor, você falou aqui que deve ser uma prática, essa prática também não tem nada em relação ao tempo? Também não tem nada em relação ao tempo. Não se tem uma regra formal dizendo por quanto tempo aquelas partes devem praticar aquele ato para que passamos aí a considerá-lo como costume. Então não existe esse elemento formal da quantidade e nesse elemento formal aí do tempo. Ok? Vamos lá, acompanha comigo outras características do costume. Quanto à extensão geográfica da prática costumeira, pode se dar nos seguintes contextos: universal, aquele costume que é praticado aí, né, por todos ou por quase todos os estados do mundo. O regional, determinada região, nas Américas, na Europa, na África. E o local, aí o próprio costume internacional particular do estado. Ou seja, o estado quando pratica um costume interno seu, um costume bem particular, bem peculiar. Ok? Vamos lá, acompanha comigo mais outro ponto aí das fontes. Vamos lá. O costume pode se extinguir por um tratado mais recente que o codifica ou revoga, ou quando deixa de ser aplicado e por um novo costume. Então, que interessante. Da mesma forma que os tratados internacionais se extinguem, o costume também se extingue. Ok? O costume pode se extinguir, por exemplo, por um tratado. Aquele costume que se praticava, de repente foi positivado. Então, ora, se ele foi positivado, os estados passarão a se referir não mais ao costume, mas se referir ao tratado que está positivado, ao tratado que está escrito, ao tratado que está estabelecido formalmente. Né? Lembrando que o tratado é um acordo formal entre os sujeitos do direito internacional público. O tratado é aquele acordo formal, é aquele acordo solene entre os sujeitos do direito internacional público. Então, o costume pode sim ser aí extinto, desaparecer, por um tratado internacional que simplesmente o codifica ou revoga. Também pode ser o quê? Vamos lá, acompanha comigo a segunda opção, a segunda hipótese, joga na tela. Também pode ser o quê? Quando deixa de ser aplicado, ou seja, cai em desuso. E aí surge um novo costume. Se aquele costume era um costume antigo, deixou de ser aplicado, aquele costume desaparece. Por quê? Porque desaparece aquele elemento repetição que nós vimos anteriormente. Desaparece também aquele elemento obrigatoriedade. Os estados deixam de praticar. Já não acham mais que estão obrigados a praticar aquele ato, a praticar aquela ação. Então eles vão se afastando, deixando para lá. Ou então surge um novo costume. E um costume que os estados praticavam, passaram a praticar um novo costume. Então esse novo costume, de repente, pode extinguir
o costume antigo, ok? Então são formas do costume também se extinguir. Da mesma forma que os tratados se extinguem, os costumes também podem aí se extinguir, ok? Vamos lá, acompanha comigo outros pontos em relação a fontes do direito internacional. Vamos lá. Princípios gerais do direito. Temos aí o artigo 53 da Convenção de Viena de 1969, que fala, por exemplo, do princípio da boa-fé, temos o princípio da não agressão, da solução pacífica de controvérsia, etc, etc. Ou seja, princípios gerais de direito também são considerados fontes do direito internacional público. Quantas e quantas vezes o Estado não se refere ao princípio da boa-fé, ao princípio da solução pacífica das controvérsias, ao princípio da não agressão? Então, alguns desses princípios estão positivados em outros tratados? Sim, estão positivados em outros tratados. Mas também podem existir princípios que surjam até no futuro que ainda não estejam positivados. Mas o fato deles não estarem positivados não significa que eles não poderão ser aplicados. A depender do caso em concreto, poderá aí se buscar essa aplicação, ok? Vamos lá, acompanha comigo outro ponto aí, dentro de fontes. Fontes secundárias. Nós temos os atos unilaterais, que são nada mais, nada menos do que a manifestação volitiva unilateral do Estado, capaz de produzir efeitos jurídicos de alcance internacional. Então, o que é um ato unilateral? Uma decisão particular, uma decisão soberana do Estado. O Estado, por exemplo, que declara uma guerra, é um ato unilateral. Ele sozinho declarou uma guerra, mas aquela decisão dele gerou efeitos internacionais, gerou repercussões internacionais, gerou conflitos, gerou outras guerras, violação aos direitos humanos, violação às normas ambientais, etc, etc. Então, os atos unilaterais, apesar de ser praticado por um único Estado, pode sim se tornar uma fonte do direito internacional público em razão das consequências, né, que esse ato pode gerar. Outros exemplos que a gente coloca aqui no slide para vocês: a notificação, o reconhecimento, a renúncia. Vamos imaginar, por exemplo, que um Estado reconhece a Palestina como um Estado soberano. Nesse caso, esse reconhecimento de um Estado reconhecendo a existência do outro, por si só já gera o quê? Já gera direitos para que esse outro Estado possa, por exemplo, celebrar um tratado internacional entre eles. Ora, eu reconheço você como um Estado, então podemos juntos celebrar tratados internacionais. Então geram consequências. Outros Estados vizinhos podem não reconhecê-lo como um Estado soberano, mas se eu reconheço, eu posso celebrar um tratado com você. Então isso por si só já gera impactos internacionais. A denúncia, a retirada, quando um Estado unilateralmente decide sair daquele tratado internacional. Pode ser que gere um impacto, sim, a depender do tratado internacional. Vamos imaginar, por exemplo, o Brasil se retirando do Mercosul. Ora, o impacto é um impacto gigantesco, é um impacto grande, é um abalo grande no bloco. Então, a retirada do Brasil, que é um ato unilateral, soberano, pode gerar um impacto internacional, portanto, pode ser também considerado fonte do direito internacional público, ok? Vamos lá, acompanhar comigo mais outras fontes secundárias do direito internacional público. Nós temos as decisões das organizações internacionais, que são aí, né, ou uma fonte importantíssima, essas resoluções, recomendações, diretrizes. Lembrando que as decisões das organizações internacionais são consideradas fontes do direito internacional público, apesar de não estar no artigo 38, ó, vamos lá, aqui, apesar de não estar no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. As decisões das organizações internacionais, como as suas resoluções, as suas diretrizes, não estão elencadas no rol das fontes do direito internacional público do artigo 38, mas são consideradas, sim, fontes do direito internacional público, ok? Próxima teremos a jurisprudência, a doutrina. Jurisprudência internacional, que são as decisões, né, arbitrárias, os pareceres proferidos pela Corte, e a divergência doutrinária, a própria discussão da doutrina. Em ato seguido, nós temos a analogia e a equidade, que são meios para compensar a inexistência de uma norma, ok? Em um caso concreto, para um entendimento justo, utilizando o método do raciocínio jurídico. Vamos aí ver um pouco sobre a analogia e equidade, ok? Vamos lá, acompanha comigo a analogia e equidade. Analogia: fazer valer para determinada situação de fato
a norma jurídica concebida para aplicar-se em uma situação semelhante, ó, grifa aí. Então, analogia, nós vamos pedir emprestado uma norma parecida para solucionar um caso que não tem uma norma específica para aquele caso, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí em relação aí a outros pontos da equidade. Cuida-se de decidir à luz de normas outras, mais comumente princípios, ó, a utilização dos princípios, que preencham o vazio eventual. Então, a equidade, quando a gente vai buscar em outras normas, via de regra até princípios, para aí preencher esse vazio que existe na aplicação do caso em concreto, na solução do caso em concreto, ok? No próximo bloco, continuaremos aí com outros pontos de direito internacional para você, futuro advogado.